Boa noite, queridos. Grande alegria para mim estar com vocês aqui nesta noite. Que esse tempo seja um tempo gracioso, abençoado, como já está sendo até agora. E tudo que fizemos aqui foi para o Senhor. Cantamos para o Senhor, confessamos o nosso pecado, louvamos o Teu nome, dissemos que Ele é santo e Ele realmente o é. Mas agora inverte, agora chegou o momento de você ouvir aquilo que Deus tem para o seu coração. Oxalá que a palavra do Senhor seja desafio, bênção, autoridade. Eu quero trazer uma palavra bem devocional, bem simples para o coração da gente. E Deus fala através de coisas simples, a gente sabe muito bem disso. Para mim é uma honra estar aqui. Quando a UPA tinha 2 anos de reorganização, eu entrei na UPA em 82. E depois disso eu fui para a Mocidade. Fiquei pouco tempo na UMP, porque eu fui logo para o seminário. Mas aqui é minha casa, aqui é minha igreja, aqui eu me sinto completamente em casa. E eu louvo a Deus por esta família. E eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em João 15. Evangelho de João, capítulo 15. Eu fui intimado a pregar no seguinte tema: a poda que produz crescimento. Quando eu fui convidado, mandaram o tema e você vai pregar sobre isso. João 15, nós não vamos entrar todo no texto, nós vamos conversar apenas no verso 5. João 15, versículo 5. Vamos ler todos juntos? João 15, versículo 5. Leamos. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim dá muito fruto. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu e você, nós sabemos que tem muita coisa que precisa ser cortada, arrancada de nós. Nós sabemos muito bem disso. Imagine uma videira cheia de galhos, aos olhos daquele que não é viticultor. Ele entende que quanto mais galho, mais produção. Quanto mais galho, melhor. Quanto mais folhas, melhor. Eu fiquei muito decepcionado quando eu fui a uma vinha lá na Alemanha e eu pude ver troncos centenários, mais ou menos com 2 metros, 1,5 metro, 2 metros de altura, e não tinha nenhuma rama. E eu fiquei pensando, o que acontece aqui? E eu perguntei para o dono daquela vinha, ele disse assim mesmo, nós não queremos grandes produções, nós queremos as melhores produções. A gente faz o melhor vinho com poucos cachos. E eu fiquei pensando, quanto mais folha na minha cabeça e na sua, melhor. Quanto mais volume, maior produção. Mas o viticultor olha para aquela planta de maneira completamente diferente. Ele sabe que existem galhos que precisam ser cortados. Você sabia que numa vinha, talvez 70% até 90% da espécie precisa ser arrancada? Precisa ser cortada. E a tesoura entra na videira, os cortes são agressivos, que aparentemente parece perda, parece desperdício. Mas aquilo não é destruição, é na verdade preparação para uma produção maior. É exatamente essa imagem que Jesus coloca aqui no capítulo 15 de João. Jesus está falando, não está falando apenas em permanecer nele.
Ele está nos ensinando que uma vida ligada à videira verdadeira, ela precisa passar pelo tratamento do viticultor. E eu sei que isso é complicado. E aqui está uma verdade gloriosa para mim, para os adolescentes, para os jovens dessa igreja. Porque Deus não quer apenas uma igreja cheia de jovens, com muitos galhos. Não, meu irmão. Ele quer uma igreja cheia de jovens, mas com muitos frutos. Não basta crescer em número, não basta ter várias programações, várias reuniões, não basta ter energia, música, projetos, eventos. Deus quer fruto. Fruto para a minha vida e para a sua. E nesse tema que vocês me induziram a pregar, a poda que produz crescimento, eu quero falar a primeira verdade com você. A poda é a prova de que Deus está trabalhando em você. A poda é a prova de que Deus está trabalhando em nós. Jesus diz assim: eu sou a videira, vocês são os sarmentos, vocês são os ramos. O ramo, ele não possui vida independente, ele não produz fruto sozinho. A sua vida depende totalmente, exclusivamente, unicamente da videira. Aqui, meu irmão, está a primeira grande lição. O crescimento verdadeiro, força, inteligência, criatividade, disposição, capacidade, são suficientes? Não são. Jesus disse assim: porque sem mim nada podeis fazer. Não é sem mim vocês farão menos, é sem mim vocês nada podem fazer. Às vezes a gente planeja, a gente organiza. Pode ter atividade sem Cristo? Pode. Pode ter eventos sem Cristo. Pode ter uma agenda cheia sem Cristo. Mas produzir fruto espiritual sem Cristo é impossível. E a metáfora da videira e dos ramos aqui enfatiza essa união, essa dependência. O ramo não recebe vida da sua própria estrutura, ele recebe da videira. Da mesma forma, o cristão não encontra sua fonte espiritual em si mesmo. Você sabe muito bem disso. A nossa vida vem de Cristo. Por isso, antes de perguntar o que podemos fazer para Deus, a gente precisava perguntar: estamos permanecendo em Cristo? É essa pergunta. Uma UMP ou uma UPA saudável não é aquela que simplesmente faz um monte de coisa, mas aquela que está ligada a Cristo. E eu tenho que perguntar isso para mim. Às vezes a gente tem religião, a gente tem presbiterianismo, a gente tem fé, a gente tem doutrina, a gente tem música. A gente tem um monte de coisa, mas a pergunta que nós temos que fazer: eu tenho a Cristo? É sem Ele, unicamente Ele. Para Ele eu vivo, é porque dEle, por meio dEle, para Ele são todas as coisas, inclusive a minha vida. Jovens, aprendam a buscar Deus, a buscar intimidade com Deus, a orar, a palavra, as decisões, a depender única e exclusivamente de Cristo. Mas eu tenho talento, eu tenho capacidade, eu tenho inteligência, eu tenho habilidades, eu nasci com determinados dons. Mas guarda no seu coração: sem o Senhor você não pode fazer nada. Você pode apenas existir, você pode apenas tocar, você pode apenas cantar, pode até compor, mas sem mim nada podeis fazer. A segunda verdade que eu quero pensar com você, meu amado: a poda dói, mas ela é necessária para que o fruto aumente. Jesus diz em João 15:2: e todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Observe a expressão, meu amado: mais fruto ainda. A poda não acontece porque o ramo não presta. Pelo contrário, a poda acontece porque o ramo presta. É porque justamente ele está produzindo, e ele precisa produzir mais ainda. Meu amado, isso é extraordinário na vida cristã.
Às vezes a gente pensa assim: por que eu tenho passado pelo que eu tenho passado? Por que eu passo dificuldade? Será que Deus desistiu de mim? Será que Deus não gosta de mim? É justamente o contrário. É para você, a poda está entrando na sua vida, na sua casa, nos seus projetos, nos seus sonhos, no seu dinheiro. Está entrando exatamente para que você produza mais fruto ainda. Que Deus, através de você, possa usar você como instrumento para a glória dEle. O que Deus pode podar? O que Ele quiser. Ele é o dono. Ele é o dono. Às vezes Deus poda relacionamentos. Está me afastando de Deus? Pode tirar, Senhor. Pode tirar. Hábitos que estão enfraquecendo a nossa vida espiritual. Orgulho que nos impede de aprender. Vaidade que nos faz buscar aplausos, honra, mérito, glória. Preguiça espiritual que nos impede de servir. A gente tem que tomar cuidado se o reino de Deus não tem sido prioridade da nossa vida. Às vezes é assim, se der. Aqui eu estudo quarta-feira, né? Terça. Se der, venho terça-feira. Se não chover, se der. Quem sabe? A gente tem que colocar isso como prioridade na nossa vida. Amizades que muitas vezes nos conduz a passos para longe de Cristo. Eu tenho uma dificuldade muito grande. O salmista no Salmo 16, verso 6, 3, ele diz assim: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Eu tenho muita dificuldade de entender aquele jovem que o melhor amigo é traficante. O melhor amigo é adúltero. O melhor amigo é um beberrão. A palavra de Deus diz assim: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Então a gente tem que tirar a gente da nossa vida que não traz benefício algum. Deus às vezes vai podar projetos. Deus fala não, Deus bate porta na cara. Por causa de muitas vezes pecados escondidos que nós gostaríamos de conservar. É justamente aí que Deus poda, que Deus trabalha. E sabe o que é muito legal, que é muito chique dessa história toda da poda? Que o viticultor não chega e pede licença não, tá? Com licença, eu vou cortar algumas coisas. Não, meu irmão. Ele conhece aquilo que precisa ser retirado. A planta não entende o corte, mas o agricultor entende. A mesma maneira, existem coisas que Deus está tirando da nossa vida que nós não compreendemos. Aparentemente até parece perda, mas a gente entende lá na frente e compreende verdadeiramente que era preparação para algo maior e melhor na minha e na sua vida. Que Deus corta hoje pode ser exatamente aquilo que estava impedindo o fruto amanhã. Jovem, igreja, povo de Deus, não tenha medo dos cortes de Deus. Deus está confrontando o pecado, agradeça. Deus está corrigindo o seu caminho, agradeça. Deus está fechando uma porta, ore antes de reclamar. Se Deus está tirando algo que você ama, pergunte: Senhor, o que o Senhor quer produzir em mim através disso? Porque a pergunta correta não é: por que Deus está cortando mais? O que Deus deseja fazer para eu crescer com esse corte? Guarda essa verdade no seu coração. Mas tem uma terceira verdade que eu gostaria de compartilhar com você. A poda que produz crescimento não é o fim do ramo. É uma preparação para mais fruto. Jesus não termina dizendo: quem permanece em mim dá fruto. Ele diz assim: esse dá muito fruto. É certeza, o propósito da poda, meu amado, é fruto. Deus não poda para apenas nos deixar vazios. Ele poda para nos tornar mais úteis. E eu te pergunto, se no passado você foi mais útil do que hoje no reino de Deus, alguma coisa está errada. Você tem que crescer. Você precisa melhorar.
Ah, pastor, mas eu já fui, já fiz. Lá nos idos naquele tempo tem alguma coisa errada. Aquele que está na videira, este produz muito fruto. O propósito da poda, meu amado irmão, não é simplesmente para fazer você sofrer, é para você dar fruto. Deus não te poda para te deixar vazio. Não. Ele retira para aumentar. Deus não está trabalhando contra nós, está trabalhando em nós e através de nós. Esse é o grande desafio para a minha vida e para a sua, meu amado. Antes de crescer para fora, cresça para dentro. Cresça para a sua vida. Eu e você, nós precisamos crescer em santidade, em conhecimento da palavra, em vida de oração, em comunhão, serviço, evangelização, compromisso com a igreja. Mas hoje a minha prioridade é minha faculdade, hoje a minha prioridade é meu namoro, hoje a minha prioridade é a minha vida. Cuidado. Cuidado que Deus poda. Cuidado que Deus tira. E é muito simples. Você tem coragem de fazer essa oração? Falar assim: Deus, tira tudo que tem sido o centro da minha vida, quando o centro não é o Senhor. Você tem coragem de fazer essa oração? Pode tirar, Deus. Tira tudo que tem sido o centro da minha vida, porque o centro da minha vida deveria ser o Senhor. A forma, porque o sucesso não é simplesmente realizar um grande culto, um grande evento, noite memorável como essa, não. É formar uma geração que ama Cristo, meu amado. É formar uma geração que conhece a palavra, que serve a igreja. Uma geração que evangeliza com a vida e evangeliza com os atos, com as atitudes. É aquela que permanece fiel quando ninguém está olhando. Permanece fiel quando chega a tentação. Continua com Cristo quando chegam as dificuldades. A pergunta para os jovens é: o que você precisa permitir que Deus corte para que sua vida produza ainda mais frutos? Pensa nisso. Eu sei que dói, mas talvez seja uma amizade. Eu sei que dói, mas talvez seja um relacionamento. Eu sei que dói, mas talvez seja um pecado, uma vaidade, um vício, uma distração, uma prioridade errada. E eu e você, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Talvez estejamos tentando produzir frutos, enquanto tentamos conservar galhos que Deus já gostaria de ter tirado da nossa história, da nossa vida. Se tem um moço que passou por poda, foi José. Não é verdade? José tinha sonhos. E Deus falou com ele coisas extraordinárias, grandiosas. Mas um dia ele está dentro do poço, olhando para cima, vendo seus irmãos negociando a sua história, o seu futuro. Depois veio a humilhação de ser colocado em praça pública para ser vendido como escravo. Antes do governo veio a escravidão. Antes da exaltação veio a prisão por fidelidade. Ele foi preso porque ele honrou o Senhor. Aí você fala: por que Deus trata assim? Porque Deus é assim, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Até quando Deus é ruim, Deus é bom. E nós temos uma ideia, né? Deus é bom o tempo todo. Neca de Pitiberiba. Ele é bom. Mas ele é duro quando ele fica irado. Dura coisa é cair na mão do Deus vivo. A palavra do Senhor diz assim: Deus não se deixa escarnecer. De Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Tá? Olha o tratamento de Deus na vida de José. O poço. José ele se sentia, né? Seus irmãozinhos usavam, todo mundo usa roupa bege. Todo mundo tinha roupa bege. Ele tinha uma túnica talar. Sabe o que é túnica talar? Túnica colorida. Lá vem o marca-texto, olha lá o marca-texto. Um menininho colorido lá. Só ele andava colorido no meio da turma. Aí Deus fala assim: eu vou te jogar dentro de um poço para você perder a sua segurança.
A segurança de José estava no pai, no cuidado do pai, no carinho do pai, na proteção do pai. Aí, José era cheio de honra. Aí agora aquele moço cheio de honra, ele é colocado numa praça pública e ele é humilhado para ser vendido como escravo. E a escravidão tira o que de José? A sua autonomia. O menino sonhador que sonha com estrela, sol, lua, todo mundo se dobrando diante dele. Agora ele é escravo. Meu amado irmão, aí ele foi injustiçado. Ele foi parar na prisão por injustiça. Aí ele entendeu que ele não poderia mais confiar nos homens. Porque o homem é homem. Aí ele é preso. Aí isso retira dele todas as suas expectativas imediatas. É Deus tratando, é Deus trabalhando. Mas uma coisa ninguém conseguiu tirar de José: a sua fé, a sua intimidade com o Senhor. Quando ele chegou no lugar que Deus havia preparado, ele percebeu que os cortes na sua vida, na sua história, tinham um propósito glorioso, tinha um propósito grandioso. Meu amado irmão, talvez você não entenda o que Deus está fazendo, mas eu sei. E Paulo traduziu isso muito bem, quando ele disse assim: aquele que começou uma boa obra em nós, de completá-la até o dia de Cristo. Eu fico muito admirado. A igreja de Corinto tinha um fofoqueiro lá chamado Chloe. Chloe contava tudo para Paulo o que estava acontecendo na igreja. Tudo que acontecia na igreja, ele contava para Paulo. Estou sabendo que tem litígio entre vocês. Estou sabendo que tem coisa absurda acontecendo que a gente não vê no meio de vocês, que nem no meio dos ímpios acontece. Aí Paulo tem um negócio lá que mexe muito no meu coração. Aí Paulo diz assim: estou sabendo que tem um sujeito, membro da igreja, que está saindo com a mulher do pai dele, com a madrasta. O excomungado está saindo com a madrasta. Só que quem tem o nome no livro da vida, tem o nome no livro da vida. Nós não cremos nisso, pastor? Não é Calvino não, é a Bíblia. Na perseverança dos santos. Aí Paulo diz assim: eu já dei a sentença. Já dei a sentença. O corpo vai ser entregue para Satanás. E o espírito vai ser salvo. Eu quero falar para você, jovem, aqui nessa noite, de uma maneira muito dura. Não espere isso não. Não brinque com isso. Deus salvou você e Ele salvará você. Ele começou uma boa obra em você e Ele há de completá-la até o dia de Cristo. Ele entrega o seu corpo para Satanás, para a alma ser salva. Tá bom? Eu tinha um primo da minha esposa que virou meu primo. Que ele é filho da promessa. E ele começou a brincar com Deus, ele foi brincando com Deus, foi distanciando. E ele teve um câncer na garganta. Estou te ameaçando não, tá? Não sou do Valdemir Santiago, fala, demônio, não, eu estou falando que é Deus. E ele fechou tudo, e ele fumava pelo buraquinho que o médico fez aqui, só para você ter ideia inconsequente, ele pegava o cigarro, botava e fumava por ali. E ele foi apodrecendo. E ele não morria. A igreja ela não morria. Ele não... aceita Jesus. Quer aceitar Jesus? Esse negócio de aceitar Jesus, levanta sua mãozinha cansada. Ele é filho. Ele precisava arrepender e voltar. Era o que ele precisava fazer. E eu peguei o conselho da minha igreja, nós tínhamos problemas. Vou levar meu conselho para a gente ver gente podre, em cima da cama. Fui lá. E eu falei isso com ele, falei assim, quase que eu falei o nome dele. Enquanto você não voltar para casa, você não vai voltar para casa. Aí naquele dia ele pegou um papelzinho, fez um bilhetinho, escreveu para a mãe dele, que ele não podia falar. Ele falou: mãe, me perdoa.
Senhor Jesus, me perdoe, eu confesso, Senhor Jesus, como o Senhor da minha vida. 2 horas depois ele morreu. Sabe por que eu estou te contando isso aqui? Não é para te traumatizar, não. É porque aquele que começou uma boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Ele salva você, Ele destrói você, Ele pisa em você, Ele acaba com você, Ele derrete você, mas Ele te salva. Não pensa que tem uma briga, o diabo puxa para lá, aí Jesus puxa para cá. Não, diabo, rapaz. Que diabo? A palavra do Senhor diz para mim e para você que Ele não te toca. Hoje eu falei isso lá na escola dominical, o Senhor pega a minha vida e protege. Como uma galinha faz com os seus pintinhos, e o diabo fica ao derredor. Então guarda esse negócio no seu coração. Tem algumas coisas dando errado na sua vida. Essa semana eu estava lavando o carro. Tem dia que, uma vez ou outra, né? Eu resolvo lavar o carro. Eu boto um zino lá, fico espiritual lavando o carro. E eu boto um zino lá e aquele. Aí eu ouvi uma música. Nunca tinha ouvido essa música. Essa música mexeu muito comigo. A música chama Era Deus. Uma cantora, não sei quem é, só eu fui atrás da letra. Não foi sorte, não foi azar, era Deus. Ainda é, e sempre será. Já estava tudo escrito, não foi coincidência. É como um quebra-cabeça a se encaixar. Tem coisas que só lá na frente você vai entender. Outra coisa somente na eternidade vai poder explicar. Você ainda vai olhar para trás, perceber nos detalhes que o tempo todo Deus estava lá. Aquela porta que não abriu, porque assim que você não ouviu, aquele sim que você não ouviu, aquele projeto que não concluiu, era Deus te livrando, era Deus te salvando, aquela amizade que se afastou, aquele papel que você não assinou, aquele momento que você não entendeu, era Deus te livrando, era Deus te guardando, te livrando, te preparando para algo muito maior, te guardando, cuidando de você, era Deus te escondendo das ciladas do inimigo, era Deus te guardando do mal, em todo o tempo era Deus. E eu falei assim, meu Deus, isso é uma verdade. Hoje vocês estão comemorando 46 a UPA, 80 o MP. Talvez a gente precisa perguntar, o que Deus quer podar na sua história? A superficialidade, a falta de compromisso, a divisão, a acomodação, a dependência excessiva de alguma coisa, a falta de oração, a ausência de leitura da palavra. Não é apenas, meu irmão, uma sigla, o MP e UPA é pertencer a uma sociedade de uma igreja que tem defendido coisas grandiosas da palavra de Deus. Um tempo atrás estávamos aqui, eu era da UPA em 82, hoje eu sou pastor há mais de 31 anos de idade. Presbíteros, pastores passaram aqui, homens e mulheres passaram aqui, gente que está na eternidade, gente que serviu o Senhor. Daqui a pouco, pastor, estão cantando ao findar o labor da vida do Senhor, da minha. Então, ao findar, né? Ia ter uma moçada aí pregando, anunciando. Pastor, o que vai ser da igreja no futuro? O quê? O dono da igreja é o dono da igreja. Ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam quando a igreja não vai prevalecer, porque a igreja vai estar aqui, esses meninos feinhos aí, vai virar homens feinhos que vão conduzir a igreja, continuar conduzindo a igreja. E a gente precisa traduzir isso para a nossa vida. Então, tudo aquilo que Deus falar não é porque é não, tudo aquilo que Deus falar sim, é porque é sim. Aquilo que não aconteceu era Deus, aquilo que aconteceu é por causa de Deus. Talvez você pense, estou perdendo. Aí Deus está dizendo, não, eu estou preparando você, estou cuidando de você. A poda não é a última palavra é fruto. Para mim e para você. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. A poda sempre vai cortar os galhos, mas nunca a ligação da videira. Tá? Você é filho. Deus não poda aquilo que abandonou.
Deus poda aquilo que vai frutificar, que você vai crescer. E é você, gente, pecador, falho. A gente sabe muito bem disso. Mas a gente sabe que aquele que começou uma boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo. Eu sou a videira, vós os ramos. E vocês vão dar muitos frutos, porque sem mim, nada podeis fazer. Amém? Deus abençoe a todos.